Boa tarde, pessoal, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando aqui um primeiro podcast. Eu sou o evangelista Osdir, estou aqui com o cooperador Pablo, Senhor. presbítero José. A paz do Senhor, Pablo. Paz do Senhor, irmão. Opa, bênção. Seja bem-vindo aí, primeiro canal, primeiro vídeo do canal. Paz do Senhor, José Francisco. É muito gratificante a sua presença. Agradeço por você ter aceitado o nosso convite para estar aqui fazendo uma entrevista. Qual que é o motivo dessa entrevista e qual que é o propósito dessa entrevista? A entrevista que o Espírito Santo bateu no meu coração foi de perguntar para as pessoas que se converteram, como que ele chegou ao Evangelho, de que forma que ele chegou, qual é a situação que ele vivia. E nada melhor do que eu convidar aqui uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, que veio para o Evangelho, não tem muito tempo, está encaminhando aí, está engateando na caminhada, mas tem testemunho muito forte para contar. E eu gostaria que esse testemunho dele fosse passado aí para esse canal e que fosse também chegado também até por esse país. Para que fosse divulgado o que Jesus fez e vai continuar fazendo na vida do José, e fez na minha, fez na vida do Pablinho. Não, Pablinho? Verdade. Fala um pouco aí, Pablinho. Esse canal que a gente está fazendo esse podcast também para fortificação, né? Para aprendizado. Não só falar da vida dos outros, também falar da Bíblia, né? Verdade, que é o caso, a palavra de Deus. Está aqui com o irmão. Vou começar perguntando aqui pro irmão. O convertimento dele, quando que foi, faz muito tempo. Primeiramente agradecer a Deus, né, de vocês me convidar para participar de um vídeo, né, que nem vocês estão fazendo aí, coisas maravilhosas em serviço de mostrar a bondade que Deus tem para nós, né? Falar a verdade, eu não gosto de falar em esse testemunho, né? Mas não foi fácil. Foi fácil chegar até aqui, que nem o evangelista Osdir já citou. Estou engateando 5 anos, quase 6 anos na graça, graças a Deus. Foi bênção, é o que Deus fez na minha vida. Eu nunca pensei, na verdade, de chegar a ser evangélico. Não. Ia passar pela cabeça. Nunca passou em minha cabeça. Recebi esse convite. Mas, para Deus tudo tem um tempo. Né? Então, não foi fácil, né? Não foi fácil chegar até aqui, mas está sendo bênção. Eu não sei como é que vocês querem ser, vocês vão fazendo mais, eu estou falando nos começos, vocês vão fazer o que eu estou fazendo, eu não posso chegar e continuar conversando. Aqui vai sair, esse vídeo está saindo ruim porque eu estou falando assim dessa forma, mas que eu falei, é um teste, né? Então, aí é vocês, eu estou falando, vocês têm que entrar novamente, vai perguntando e eu vou... Se eu for falar tudo, se eu for falando, fica... Só vai ficar eu falando. Mas José, uma pergunta que eu queria fazer para você. Você disse assim que nunca imaginou estar um dia na igreja evangélica, né, servindo a Deus, né? Mas um dia o Espírito Santo tocou no teu coração, né? A gente sabe que todos nós temos um chamado. A gente só tem que precisar saber a hora, né? A gente nunca sabe a hora do nosso chamado. A gente só sabe que tem um chamado depois que está na igreja. Né? Depois que você está lá, e aí você percebe que você tem um chamado. Você nunca sabia antes que você tinha um chamado. Mas de repente, foi uma coisa assim, foi demorado. Como que aconteceu assim na tua vida? Foi demorado ou foi assim do dia para a noite? Como que funcionou? Evangelista Osdir. Paz, é forte, irmão, forte. A coisa foi gostosa de sentir, como eu estou sentindo agora nessa presença
maravilhosa conversando com vocês. Que coisa linda, cara. Rapaz, que coisa linda de se sentir. Cara, né? Foi quase de um dia pra noite, foi 48. Aconteceu as vira-e-volta aí na vida da gente, que às vezes a gente acha que algo que vem na nossa vida é para nos abater, é para nos diminuir, e a gente não entendemos. Às vezes é algo para nosso crescimento. E foi onde chegou, a minha hora, né? Chegar na igreja, e uma igreja que para muitos é pequena, mas para nós e para Deus é uma igreja muito grande, né? Onde eu congrego ali. E foi benção, né? Fui separado e ungido a presbítero, né? E agora estou separado, já errei. Separado e ungido a diácono, né? E agora estou separado a presbítero. Mas tem sido benção. Tudo nessa caminhada dentro de 6 anos, já estou nessa altura. Para mim, já estou na altura até a mais do meu limite, né? Do meu nível, que eu não mereço, não sou merecedor. Mas se Deus me escolheu, eis-me aqui, né? Como que você era quando você estava no mundo? Cara, meio da bagunça? É uma história complicada, porque um cara que nunca foi de mentira, certo? Eu nunca gostei de mentira, nunca gostei de muitas coisas não certa, mas também errada. Para nós, assim, o erro não tem tamanho e não tem qualidade de erro. O erro é erro. As falhas são falhas, não tem justificação sobre isso, né? E eu era falho para mim mesmo, era falho para minha família, entendeu? Então era onde eu estava me acabando e não me enxergava, né? E quando eu fui correr de um tempo que eu fui cair em si, que eu estava num buraco e não tinha mais por onde ninguém me tirar de lá de dentro, a não ser Jesus. Agora, José, o Pablo ele citou assim, algo do passado, como, né, que você não era, né, e você veio a ser. Quando a gente não era cristão, a gente sempre falava em Deus, né? Sim. A gente nunca deixa de falar em Deus, né? Sempre fala em Deus. Só que quando a gente passa a ser cristão, a credibilidade e a servidão a Deus é totalmente diferente, né? Como que você via Deus antes e como que você vê Deus hoje? Rapaz, uma boa pergunta. Teve uma grande mudança nisso aí, né? Porque assim, você conhecer Deus de ver falar, e você conhecer Deus de você sentir e conhecer quem é realmente Deus, tem uma diferença nesse tempo aí, nessas coisas aí. Porque ver falar, pelo exemplo, você pode ver falar, vamos supor, vou citar aqui logo você, Evangelista Osni. Você conhece o Evangelista Osni? Conheço. Um cara bom, assim, então estou vendo falar, entendeu? Aí quando você começa a andar com o Evangelista Osni, que você começa a conhecer realmente quem é o Evangelista Osni, aí sim você tem uma diferença na presença do Evangelista Osni. É assim, é com Deus, cara, né? Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca de Deus, você vai saber como... Intimidade, irmão. Com Deus, você vai sabendo quem é esse Deus, você vai vivendo algo desse Deus, aí você começa a ter uma nova mente, ter uma nova visão, né? O seu jeito vai ser mudado, os seus hábitos vai ser mudado, você não vai ser aquela pessoa que você era antes, entendeu? Não tem como você viver em Deus e você viver uma pessoa transformada como que eu era, né? Hoje eu mesmo olho para mim, eu não tenho quase nem lembrança do jeito que eu era, porque a mudança foi tão grande que eu não acredito mesmo. Eu não acredito. E olha pro passado, né, irmão? Lembro, sei de onde eu saí, né? Sei os caminhos que eu passei, mas é assim, é umas coisas que eu não lembro mesmo, assim, para dizer assim, fico relembrando, certo?
Eu lembro porque é bom você lembrar. Para falar, valeu a pena hoje o que eu sou. Saber o que Deus fez. Valeu a pena hoje o que eu sou. E valeu a pena de onde Deus me tirou. Então é bom você olhar para o passado, né? Não para lembrar dele, mas para você olhar assim e falar onde eu estou hoje. E é o que eu era. Então você tem que olhar no nível que você está. Na pessoa que você está sendo, né? Para o que você era. Hoje o que eu sou... maravilhoso, Outra 10 pessoa, mil, 10 mil vezes melhor do que o que eu era antes. E é outra pessoa. Outra pessoa transformada, outra pessoa. E o irmão, um encontro que marcou sua vida com Deus. Tem aquele encontro que você fala, é diferente, tem nem explicação. Esse encontro aí agora, faz de conta que nós está começando o vídeo. Esse encontro começa agora. Esse encontro foi o acho que o segundo dia que eu... Foi o primeiro dia que eu coloquei na igreja que eu estou hoje. Era uma festividade das irmãs, círculo de oração, já forte por aí, né? As irmãs estavam fazendo uma peça e é que nem eu falei, eu nunca pensei em passar no evangélico. De evangélico eu não sei nada. Eu vim de berço, irmão, católico, né? Eu vim de berço católico, então é que nem o evangelista já citou logo no começo lá, como era que eu vivia falar de Deus. Eu vivia falar de Deus, eu ouvia falar de Deus, eu não conhecia Deus. E a partir desse momento que eu fui na igreja e vi essa peça, as irmãs estavam fazendo lá uma simulação de vaso, né? Vasos lindos como esses, tinha vasos melhores e mais lindos do que esse. Só não tinha o vaso de plástico, mas de cristal, de bronze, de ouro, de mental, de prata. O que você pensasse tinha de vaso lá. Aí tinha um vaso muito lindo que era o de barro. Esse vaso de barro eu peguei para mim, né? E aí foi onde foi o encontro que você perguntou. Ali você você pegou o vaso assim, você viu um vaso e você se sentiu assim, como se você fosse aquele vaso. Isso, naquele momento já tinha passado os vasos bonitos, né? Aham. Então veja que é uma coisa de Deus. Como é que é o trabalhar de Deus? Porque eu nem sei como passou aquilo ali na minha mente. Que um cara que não sabe de nada aí. Mas só que o que estava acontecendo na minha vida, ali naquele momento eu creio que já foi Deus falando comigo, né? Que quando passou o vaso de barro, de ouro, o de cristal, o de bronze, né? De prata, a pastora fazia uma pergunta para as irmãs. Você me dá esse vaso? Elas falavam dor. Eu posso quebrar? Aí chegava o momento que não. Ninguém dava aquele vaso para a pastora quebrar. Dava para ela, mas para ela quebrar ninguém dava. Que era o vaso de cristal. Isso. Um vaso muito lindo, muito, né, especial. O vaso de ouro a mesma coisa. Ninguém quebrava. O de bronze ninguém quebrava. Prata ninguém quebrava. Chegou o vaso de barro na mão da pastora. E a pastora perguntou se me dá, me dou. Eu posso quebrar? E a irmãzinha lá foi lá e disse, pode. Então veja, irmãos, como é que eu não podia analisar nada ali. Eu, pra mim, quando ela falou pode, eu contei os cacos, os pedaços daquele vaso. Até aí você não tinha entendido nada, Nada, né? até aí não tinha entendido nada. Não tinha discernimento, sabia? Não. Sabia de nada. Eu falei, agora a pastora vai bater esse vaso aí no meio desse piso aí, vai ser pedaço de caco pra todo que é lado, vai quebrar mesmo. Vai machucar até alguém, né? Foi o meu pensamento, né? Aí não, irmão, aí é onde eu fui que eu vi o trabalhar de Deus ali naquela peça que ela estava fazendo. Que aí a pastora começou a falar, né? Pegou aquele vaso e começou a falar algo. Que aquele vaso ali estava simbolizando alguma pessoa.
E eu de pé daquele portão ali tomei posse. Eu falei, eu sou esse vaso. Que não seja quebrado, porque ela tinha falado, como ela falou, eu peguei. Que não sendo quebrado pela mão da mulher e nem do homem, mas sendo quebrado pela mão de Deus para ser renovado uma nova criatura. Então eu falei, me renova, Pai. Me renova, Senhor. Porque ali é que nem ele perguntou, você sabia de Deus? Então eu tinha Deus comigo, um Deus que nós sabe, acreditava, né, que Deus curava, que Deus era bom, não deixava... Ele estava só de boca, né, irmão? Isso, mas então, eu não tinha conhecimento, mas eu sabia que Deus tinha poder, e tem. Então ali eu falei, me quebre, me faça esse vaso, me renova, me arrebente mesmo, caquinho por caquinho, deixa tudo novo. Aí foi onde chegou a mudança na minha vida, né? Comecei a frequentar a igreja e estou até hoje, né? De lá pra cá só está sendo bênção, graças a Deus. Irmão, viu algum milagre que aconteceu na sua vida para fortificação? Saber que era Deus? Milagre que você, só de pensar em milagre você já lembra. Milagres aí daí pra cá tem vários, né? Tem vários. Porque aí milagre já começa sendo Deus usando você para ser a imagem de Cristo, né? Os milagres aí já é coisas trabalhadas na sua vida. Então, um milagre na minha vida que Deus tem feito é muito. Tanto na minha vida, como na vida de pessoas que eu tenho clamado a Deus em oração para Deus fazer. Nós não fazemos, nós somos só o porta-voz. Então aí é muitos milagres Deus tem feito. Eu tenho visto pessoas amarradas de corda. E eu clamei a Deus, né? Clamei a Deus, pedi a Deus. E graças a Deus mesmo, na outra semana, clamei numa semana, na outra semana veio foto que a pessoa estava desamarrada. Estava liberto daqueles atos que estava fazendo e estava seguindo a Jesus. Aí daí você pode até me perguntar, mas essa pessoa estava com você e não estava comigo? Nem conheço, nem sei quem é, vi por foto, distância, não sei quantos km tem daqui até o Paraná. Essas pessoas se encontram no Paraná, então... Dá em termos de 800 quilômetros, mais ou menos. Então, para você ver como que Deus trabalha, para você ver como é que é milagres, né? Então, tem vários, né? Tem vários milagres para contar.